Estamos prontos todos? Tem som aqui? Aí no fundo não. Então, peraí, vou pegar o... Gente, vou aproveitar só para fazer um comunicado rapidinho aqui para vocês. Hoje a gente está fazendo o lançamento da publicação atualizada de recomendações de nutrientes. Ela tem um banner do lado das publicações, que vocês podem pegar quantas vocês quiserem, tá? Tem um banner ali do lado com esse lançamento dessa publicação, Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes. É o volume 1 da série, que foi atualizada, está sendo atualizada, e a gente já está fazendo o lançamento desse primeiro fascículo. Tá? É só clicar no QR Code, fazer sua inscrição no ILSE, e aí você consegue baixar o livro gratuitamente. Tá bom? Obrigada. Flávia, tem alguma modificação no programa que você gostaria de... Por enquanto, não. Tenho certeza que todos os palestrantes vão cumprir aqui os 25 minutos, então a gente vai terminar por volta aí de 1h. Aí temos 1h30 de almoço. Então, se vocês puderem ir perto ou até aqui no hotel, seria melhor para a gente voltar na hora certinha aí para dar continuidade do evento. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Então, nós vamos agora prosseguir convocando a doutora Rosana Aparecida Manoli Soares Freitas. Ela é química, mestre em saúde pública, doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, funcionária da Faculdade de Saúde Pública da USP, é responsável técnica pelo Laboratório de Bioquímica da Nutrição aplicada às doenças crônicas não transmissíveis. Tem experiências na área de química analítica e bioquímica. Participa de pesquisas que relacionam a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis pela ingestão e absorção de compostos bioativos presentes em alimentos. Boa aula. Obrigada. Bom dia. É um prazer ter sido convidada. Muito obrigada a todos pela presença. Agradeço ao Wilson pelo convite. Essa é a apresentação da professora Elizabeth. Isso, obrigada. Meu nome é Rosana, portanto, eu sou química de formação, como o professor disse, mas eu trabalho com colegas nutricionistas e profissionais da área da saúde há cerca de 20 anos. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito com diversos profissionais de diversas áreas da saúde, e eu vim falar um pouquinho a respeito aqui de peptídeos bioativos, mais especificamente peptídeos de pequeno tamanho, de tripeptídeos, e especificamente a sua relação com saúde mental e cognitiva. Eu declaro não haver conflito de interesse nessa apresentação. E, quando a gente começa a falar de peptídeos, falando um pouquinho da história, né, do estudo de peptídeos bioativos, a gente sempre vem à mente o estudo inicial de peptídeos, que seria o estudo da insulina, né? É um estudo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no diabetes, era uma doença já relatada há muitos anos, inclusive antes de Cristo. Foram encontrados papiros com relatos de pacientes diabéticos, de pessoas diabéticas. Então, diabetes é uma doença
muito conhecida há muito tempo, porém, vamos dizer assim, o remédio, né, ou seria a terapia relacionada ao diabetes, ela foi conseguida ou ela foi obtida numa história recente da humanidade, relativamente recente, praticamente nos últimos 100 anos, né? Então, praticamente no início dos anos 1900, 1910, 1916, é que começou a se verificar que existia uma substância presente ali num eventual suco pancreático. Opa, sumiu. Obrigada. Existia uma substância que essa substância ela estava de alguma forma relacionada a esse diabetes. E essa substância foi denominada insulina. Então, posteriormente, começaram esses estudos, né, de isolamento dessa substância bioativa, e pesquisadores do Canadá começaram a extrair esses extratos pancreáticos e inseriram esse extrato pancreático em um rapaz de 14 anos que apresentava diabetes. E esse rapaz ele teve diversos efeitos colaterais, né, devido a esse montante de extratos pancreáticos que foram inseridos nesse rapaz, foram injetados nesse rapaz. Então, esses pesquisadores fizeram o quê? Eles resolveram fazer diversos tratamentos químicos de forma a isolar essa substância chamada de insulina. E esse rapaz, que é muito corajoso, o mesmo paciente, ele foi submetido novamente, né, a essa inserção dessa substância e foi verificado que a glicemia dele de 500 e pouco baixou, de fato, para cerca de 100 e pouco, 120 miligramas por decilitro. Ou seja, foi verificado que, nessa história, foi necessário você isolar uma substância, né, desse suco pancreático para você conseguir um efeito bioativo muito importante, né, para nós. E, a partir disso, logicamente, as indústrias começaram, por volta de 1940, as indústrias começaram a se interessar por esse suco, essa mistura, a fazer esse isolamento, fazer essa separação, de forma que esses sucos pancreáticos pudessem ser obtidos ou eventualmente sintetizados posteriormente para uso em humanos com diabetes. Tá? Então, esse é um pouquinho da história. Agora, se a gente for pensar em peptídeos e saúde mental e cognitiva, essa é uma história ainda mais recente, né? Se a gente pensar que o estudo dos peptídeos em si tem cerca de 100 anos, o estudo com saúde mental e cognitiva tem bem menos que isso. Por volta de 1975, esses autores eles verificaram 2 peptídeos, né, 2 pentapeptídeos, ou seja, 2 peptídeos com 5 aminoácidos em sua cadeia. Eles verificaram que esses peptídeos presentes num extrato de cérebro apresentavam uma atividade opioide. Então, eles acharam isso também extremamente interessante, porque são peptídeos endógenos que apresentavam uma atividade bioativa, né? E, a partir disso, também começaram estudos. A gente passou a ter ferramentas para a gente poder fazer a identificação desses peptídeos, para a gente poder fazer esse sequenciamento dos aminoácidos, de forma a gente entender melhor essas moléculas, entender melhor essas características. Então, a gente começou com estudos relacionados ao cérebro, né, relacionados a moléculas endógenas, e, posteriormente, esses estudos, devido a essas ferramentas, esses estudos foram extrapolados para alimentos. E um dos primeiros alimentos que foram analisados foi justamente o leite, seus derivados, principalmente aí a caseína, tá, do leite. Então, a gente teve estudos por volta da década também de 70, 80, que verificaram também efeitos opioides nesses produtos derivados de leite. Tá? Então, no leite bovino e seus produtos, no caso, esses autores pegaram leite liofilizado, pegaram esses leites que são vendidos comercialmente, alguns produtos que são vendidos comercialmente, fórmulas para crianças, fizeram a hidrólise desses produtos de forma in vitro e aí identificaram uma série de peptídeos que têm a capacidade de ter essa atividade opioide semelhante àquela encontrada endogenamente. Tá?
E diversos outros estudos seguiram nessa mesma lógica, né? Foram seguindo essa lógica da digestão in vitro para você poder verificar quais os peptídeos resultantes dos fragmentos, isso nos alimentos, né? Então, a gente começa aí uma era de avaliação de peptídeos nos alimentos e quais são os efeitos benéficos desses alimentos para o nosso organismo, tá? E aí, os estudos começaram basicamente com os produtos de proteína de leite, né? Mas eles não ficaram ou se estabeleceram somente nesses produtos. Eles foram depois extrapolados para outros produtos, para outros alimentos, como o rubisco. O rubisco é uma proteína extremamente presente nos alimentos de origem vegetal, e, especialmente, o rubisco de algumas folhas mais verdes apresentam esse fragmento que eles chamaram de rubisculina, que também apresenta efeito opioide. Então, a gente percebe que a gente começou com uma análise endógena desses peptídeos, passamos, devido à instrumentação, passamos a ter análises de produtos de leite, basicamente, né, leite e seus derivados, e, posteriormente, a gente avançou aí para a análise de peptídeos provenientes de proteínas de origem vegetal. Tá? Então, como é que são obtidos esses peptídeos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal? Como é que a gente consegue aproveitar esses peptídeos no nosso organismo? Basicamente, a gente consome as proteínas e nós temos no nosso organismo diversas proteases, diversas enzimas que são capazes de clivar essas proteínas em pequenos pedaços, que seriam, a princípio, os aminoácidos, que é o que a gente, a princípio, também absorveria no nosso organismo para a gente poder utilizar para diversas funções vitais. Ok. Mas nem toda proteína ela consegue ser clivada, ela consegue ser quebrada. Partes proteicas ainda são mantidas por mais que existam centenas de enzimas no nosso organismo para poder clivar isso. Então, alguns fragmentos peptídicos eles ainda restam dessa digestão e, potencialmente, podem ser absorvidos e atingir o tecido-alvo para executar funções bioativas. E é disso que se trata o estudo de peptídeos bioativos. Tá? Então, se a gente for pensar, né, na cadeia de insulina, ela passou a ser devidamente analisada, ela teve os seus aminoácidos devidamente sequenciados, conheceu-se a cadeia dela. Muito bem. A partir daí, também, a gente passou a conhecer outras cadeias, né, de peptídeos endógenos, ocitocina, vasopressina. Se a gente for verificar a questão da estrutura, por exemplo, aí a gente passa a fazer uma análise de estrutura, né, desses peptídeos, que é muito importante para a gente, essa análise de estrutura primária dos peptídeos. Se a gente for analisar, a gente vê que, muitas vezes, as semelhanças estruturais elas estão presentes, né, em diversas moléculas. Então, isso já dá uma grande pista para a gente do que a gente pode procurar, do que a gente quer avaliar com relação aos peptídeos bioativos, e com a troca eventual de alguns aminoácidos, né? E essa troca eventual de alguns aminoácidos pode ou não ocasionar indiferentes efeitos no organismo. Ok? Então, a gente começa com essa avaliação de peptídeos no corpo humano, a gente busca homólogos em animais. A gente passa, depois de um tempo, de 20 anos para cá, a otimizar essa estrutura de peptídeos, eventualmente modificar cadeias laterais, enfim, efetuar modificações químicas nas moléculas para a gente ter um melhor aproveitamento dessas moléculas. E aí a gente passa a fazer síntese ou mesmo análogos de peptídeos que tenham funções semelhantes e a avaliação de novos peptídeos na natureza, que é a parte com a qual, principalmente, eu trabalho. Ou seja, os nossos alimentos possuem já peptídeos bioativos. Quais seriam eles? E aí eu vou passar a dificuldade disso para vocês, né? Bom, então, a gente começou falando aí da proteína, né, do rubisco, que ela é amplamente presente na natureza. A rubisculina presente aí, peptídeos presentes em folhas verdes, principalmente, né? E a gente, além desse efeito opioide, a gente começa a verificar
outros efeitos dessa rubisculina, relacionados, por exemplo, a efeitos ansiolíticos. Então, essa mesma molécula ela foi estudada de diversas formas, em diversos sistemas diferentes, e pesquisadores verificaram um efeito para além do opioide, ou relacionado a ele, né, que seria esse efeito ansiolítico. Tá? E, só para vocês terem uma noção, a gente tem aqui essa rubisculina 5, ou seja, seria um peptídeo com 5 aminoácidos, e essa é a sequência de aminoácidos. Tá? A rubisculina 6 é essa sequência de aminoácidos aqui, a diferença do 5 para o 6 é o número de aminoácidos. O de cima tem 5, o de baixo tem 6. Ok. E pesquisadores, em paralelo, também começaram a estudar outras fontes vegetais, que seria, por exemplo, uma fonte de soja, e verificaram peptídeos bioativos presentes na soja, também relacionado a efeitos ansiolíticos. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse peptídeo, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos na cadeia. E o que a gente pode verificar com relação a esses efeitos ansiolíticos e essas cadeias de aminoácidos? Coincidência ou não, ambos começam com tirosina e prolina aqui na sua cadeia. Né? Então, algo a se pensar a respeito, algo a se avaliar, que essa cadeia primária, como eu disse, tem relação, muitas vezes, com a sua atividade. Pensando nisso, os pesquisadores desenvolvem, obviamente, moléculas parecidas com aquelas que a gente já conhece, né, na literatura, com algum efeito. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no captopril, ele tem esta molécula aqui. Esse é o desenho dele. E se a gente for pensar num dipeptídeo, que é a alanina e prolina, ele tem esse desenho aqui. Aí vocês vão falar, é a mesma molécula. Não é. Quando a gente bate o olho assim, até parece, mas existem algumas diferenças aqui em algumas ligações e alguns átomos. Ou seja, a gente tem uma semelhança estrutural e a gente tem uma semelhança em atividade, por mais que não sejam as mesmas moléculas, exatamente. Né? E aqui, no caso do enalapril, a mesma coisa. A gente tem um tripeptídeo aqui, que ele é bem semelhante ao medicamento. Então, a indústria passa a buscar opções alternativas a esses já conhecidos eventuais medicamentos, que sejam disponíveis eventualmente na natureza, que não sejam tóxicos para o ser humano, que isso é uma coisa muito importante, né, a ser analisada, e que tenham um efeito bioativo interessante. Né? Porque aí, como o Dr. Marcos disse, e o Dr. Dan também, a gente está tratando de custo também. Né? Quando a gente busca alternativas, a gente está tratando de custo, a gente está tratando de benefício, a gente está tratando de toxicidade. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tá? Para a gente obter esses peptídeos bioativos, para a gente chegar nos peptídeos bioativos, a gente tem processamentos N dos alimentos. Então, a gente pode ter fermentação prévia do alimento, a gente pode ter aquecimento desse alimento de diversas formas, alta pressão, a gente pode ter efeito de micro-ondas, enfim, a gente tem uma série de processamentos de alimentos. A gente pode ter uma hidrólise enzimática prévia, a gente pode fazer diversas coisas no alimento que podem mudar esse resultado final de peptídeos bioativos. E aí a gente chega nos peptídeos bioativos. Ou ainda a gente pode partir para uma síntese química, quando a gente já conhece essa molécula exatamente. Tá. Então, eu cheguei no meu peptídeo bioativo, ótimo. Mas o que eu tenho que avaliar nesse peptídeo bioativo? Ele tem que ter uma alta disponibilidade, biodisponibilidade, porque senão ele não vai ser absorvido ou captado pelo tecido-alvo. Ele pode, eventualmente, sofrer uma alta degradação enzimática, e isso é um problema, né? Porque aí eu vou ter uma degradação e esse peptídeo, de qualquer forma, não vai atingir o tecido-alvo. Ele pode ter uma vida de prateleira limitada, ou seja, o peptídeo ele vai ser encapsulado, eventualmente, e vai ser comercializado. Mas qual que é a vida de prateleira? Será que ele vai degradar em minutos, horas, dias? Isso, para o consumidor, eventualmente, já não serve. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado quando da síntese ou da obtenção de peptídeos bioativos. Tá? Aí, eu vou consumir esse produto,
com peptídeos bioativos. Esses peptídeos bioativos vão chegar ali no meu lúmen, né? E eu vou ter que absorver esses peptídeos bioativos para eles chegarem na minha corrente sanguínea. Uma outra dica importante é que a gente tem esses transportadores. É lógico, já existem estudos que dizem que, de fato, vários peptídeos conseguem ser absorvidos por vias paracelulares, intracelulares, enfim. Existem diversas formas de você conseguir que esses peptídeos consigam atingir aí a corrente sanguínea. De qualquer forma, a gente tem esses transportadores que eles, quando você tem peptídeos pequenos, ou seja, com 2 ou 3 aminoácidos, eles conseguem fazer esse carreamento, eles conseguem auxiliar nesse transporte dos peptídeos. Então, de repente, isso já é mais um maquinário presente no nosso organismo que pode facilitar nessa nossa busca por peptídeos bioativos. De repente, já pode ser algo a aliar o útil ao agradável nesses insights de peptídeos e saúde mental. Tá? Depois disso ainda, depois de atingir a corrente sanguínea, o peptídeo ele tem que ser capaz, é uma maratona, né? Ele tem que ser capaz de não ser degradado no nosso organismo, na circulação sanguínea, e ainda atingir o tecido-alvo. Em se atingindo o tecido-alvo, ele precisa ser, muitas vezes, a depender do qual o efeito esperado, né? Mas ele precisa ser ainda captado pelas células cerebrais de interesse. Então, vejam que existe todo um caminho aí que, certamente, nem todos os peptídeos conseguem atingir, conseguem alcançar, chegar ao final dessa maratona. Tá? E, em se chegando lá, eles ainda têm que exercer algum efeito benéfico para o organismo. Né? Então, é isso que a gente espera e é isso que a gente vai atrás, é isso que os pesquisadores estão atrás. Quais são esses peptídeos que são provenientes dos alimentos por diversos tratamentos químicos, físicos, térmicos, que conseguem ser que têm uma vida de prateleira boa, conseguem ser absorvidos, conseguem circular na corrente sanguínea, conseguem chegar no tecido-alvo e ainda exercer um efeito bioativo. Não é fácil, né? Imagino que não seja. Para a gente que estuda tudo isso, se a gente for pensar num mundo de 20 aminoácidos somente, né, sem considerar as modificações pós-tradução e tudo mais, se a gente for pensar em 20 aminoácidos e for pensar em estatística, a gente, com dipeptídeos, ou seja, misturando alanina com alanina, alanina com leucina, e etc., por questões estatísticas, a gente vai chegar em 400 diferentes dipeptídeos possíveis. Tá? Estatisticamente falando, pensando em todas as possibilidades. Tá? Se a gente for pensar em tripeptídeos, esse número aumenta para 8.000. Se a gente for pensar em tetrapeptídeos, 160.000. E aí a gente pensa assim, não temos dinheiro, né? Que foi isso que foi falado. Como é que eu vou analisar 160.000 fragmentos peptídicos? Né? Então, algo a se pensar. Então, o que a gente geralmente fala? Vamos tentar trabalhar com ditripeptídeo? Né? Pelo menos um número. É um mundo mais reduzido. De repente, eu consigo já alguma coisa nesses pequenos fragmentos. Como eu disse, eles eventualmente são mais facilmente absorvíveis. Então, quem sabe a gente consegue trabalhar com eles, né? E daí é o foco, a partir de agora, desses estudos que eu vou mostrar para vocês. Então, aquela mesma proteína que é obtida lá das folhas verdes, ela foi digerida, né? Ela resultou nesse peptídeo aqui, metionina, arginina, triptofano, que é derivado dessa proteína do robisco, né, da folha verde, e ela apresentou, para a sorte dos pesquisadores, uma atividade semelhante a um ansiolítico. Né? Então, segundo os pesquisadores, eles tiveram essa atividade depois dessa proteína ser digerida com pepsina e pancreatina, que seria uma situação bem parecida com o que acontece no nosso organismo. Tá? Então, a gente teve aqui, eles fizeram estudos com animais, então, por isso que a gente vê aqui as visitas aos braços abertos, né, do sisteminha em cruz, lá, que eles colocam os animaizinhos para eles percorrerem o sistema, para ver quanto tempo que eles ficam no braço aberto, quanto tempo eles ficam no braço fechado. E aí existem uma série de estatísticas relacionadas a isso, quem trabalha com animaizinhos, né, cada um meio que faz uma análise diferente dos resultados, mas, enfim,
Basicamente, quando os animais eles ficam mais nos braços abertos, eles são animais menos ansiosos. Tá? Existe um estudo a respeito disso. E aí eles mostraram que realmente esse tripeptídeo aí exerceu, segundo os autores, uma diferença estatística em relação ao controle. Tá? Nesse outro estudo, a gente teve um dipeptídeo, que é a tirosina e a leucina, um estudo de 2010, também relacionado a um efeito semelhante a um ansiolítico. Tá? Então, o que esses autores fizeram? Eles pegaram esse dipeptídeo, fizeram esse mesmo teste com os animaizinhos e fizeram testes bioquímicos também. Foi avaliado que, de fato, esse dipeptídeo apresenta esse resultado interessante. E aí, para verificar se era um efeito do dipeptídeo ou de outras combinações desse peptídeo, eles fizeram vários testes, né? Então, eles colocaram, por exemplo, só tirosina e não teve efeito. Eles colocaram só leucina, não teve efeito. Aí eles inverteram, né? Eles colocaram primeiro a leucina, depois a tirosina. Também não teve efeito. Então, esse dipeptídeo ele estava ao contrário, a ligação dele, né? E eles também pegaram, por exemplo, isoleucina, ao invés da leucina, e também não houve efeito. Tá? Então, a gente percebe que realmente depende da duplinha ou do trio que está sendo avaliado ali para ter ou não efeito relacionado ao estudo desses autores. Tá? Então, para resumir, o que eles dizem? Que a tirosina e a leucina, no N-terminal, nessa partezinha, resultou em efeito, sendo que, quando eu coloco algum outro aminoácido do lado, o efeito permanece, não aumentou nem diminuiu. O efeito foi mantido. Tá? A tirosina e a leucina também foi avaliada com relação à depressão, efeito semelhante à depressão, né, a um antidepressivo. E esses autores verificaram esse efeito também interessante relacionado a esse dipeptídeo. E aí, a pergunta que ainda fica, né, porque é um estudo recente, de 2020, talvez os autores estejam investindo nisso, a pergunta que ainda fica, será que esse dipeptídeo foi captado por alguma célula do cérebro? Né, esses autores ainda não responderam com relação a esse dipeptídeo. Agora, com relação a outro dipeptídeo, que é a tirosina e a prolina, esses autores eles também verificaram em animais, né, em camundongos, diversos efeitos, aí, no caso, relacionados à memória, nesse estudo. Né? E, então, eles avaliaram e verificaram que a administração oral de tirosina e prolina, de 100 mg por quilo do animal, 2 vezes ao dia em camundongos, por 16 dias, melhorou a memória desses animais. Tá? E eles também verificaram essa taxa de captação. Então, eles verificaram a quantidade desse dipeptídeo no plasma, após aí a absorção, após, na verdade, a ingestão desse dipeptídeo marcado. E foi um pouco surpreendente para eles, eles citam, porque foi muito rápido, foi cerca de 15 minutos, eles já acharam um pico de concentração no plasma desses animais, e também no cérebro, aproximadamente ao mesmo tempo. Então, a gente já vê que é uma coisa relativamente rápida, pelo menos para os animais. Né? Essa captação ela acontece e de uma forma relativamente rápida nos animais. E parece ser dose dependente. Tá? Bom, de qualquer forma, obviamente, não sei se vocês repararam, mas a quantidade captada é relativamente pequena em relação ao todo que é ingerido. Tá? Um outro aminoácido que foi investigado. Eu não conhecia, mas existe essa essência aqui de galinha, que parece que ela é amplamente utilizada aí na China, em alguns países asiáticos. E esse ingrediente alimentar, ele possui também esse dipeptídeo, que é um ciclofenilalanina. Né? Foi verificado que esse ciclofenilalanina tem permeabilidade, foi verificado in vitro, na barreira hematoencefálica, então ele foi captado. E também foi verificado em animais também que ele possui efeito de melhoria de memória também nesses animais. Tá? Então, a gente percebe que
essa relação de captação, esses estudos, né, de captação e de atividade, eles estão sempre cada vez mais relacionados. Temos aqui também um peptídeo, que é a prolina hidroxiprolina, muito presente no colágeno. E a gente verifica que também a sua absorção acontece, a sua captação acontece. E também esse peptídeo apresenta atividade semelhante à antidepressiva, certo? Antidepressivos, né, no caso. Também um outro estudo que aconteceu com animais, com camundongos. Então, a maioria desses estudos, até então, que a gente vê, são com animais, porque geralmente são estudos que verificam mecanismos, verificam captação, então são estudos que são necessariamente realizados em animais. Tá? Aqui a gente teve também um aumento de proliferação neuronal por ingestão desse peptídeo, né, de peptídeo. E temos aqui também um outro fragmento, na verdade, 2 fragmentos de proteína do leite, aí voltando para a proteína do leite, que também apresentaram efeitos com relação aos animais em comportamento, né? Então, os animais também conseguiram discriminar melhor os objetos que eles avaliaram, também efeitos relacionados à memória, certo? Todos esses são estudos muito recentes, são dos últimos 10 anos, e eles tratam de animais e locais onde eles estão mais habituados ou menos habituados, zonas de conforto ou não. Né? Então, em resumo, esses peptídeos, dipeptídeos e tripeptídeos, eles são ou injetados nesses animais, ou os animais ingerem esses fragmentos, para que esses resultados, aliados aos resultados bioquímicos, possam dar algum tipo de resposta. E temos vários outros estudos relacionados a animais. E aí a gente pergunta, né? E os estudos em humanos? Que é o que a gente realmente quer saber, como disseram os professores. Muitas vezes o que acontece em animais não acontece em humanos, infelizmente. A gente tem que começar com os animais, até por uma questão de segurança, de toxicidade, e para a gente verificar se de fato existe algum efeito, para a gente partir para humanos, né? Com humanos, a gente tem pouquíssima coisa até o momento e tudo muito recente também, né? Então, a gente tem esse tripeptídeo, que é um derivado da caseína. Ele já apresenta uma atividade inibitória aí da enzima conversora de angiotensina, né, segundo a literatura. E ele também foi avaliado com relação à sua segurança. Né? A princípio, ele foi avaliado com relação à segurança, que é uma questão importante. E aí, essas pessoas que ingeriram esses peptídeos, de acordo com os procedimentos aqui, não apresentaram efeitos adversos. Então, a princípio, eles colocaram 15 pessoas no grupo intervenção e 15 pessoas no grupo placebo. Né? Então, essas pessoas, a princípio, não apresentaram efeitos adversos com o consumo sugerido. Portanto, eles avançaram para o estudo principal deles, né, os autores, que foi relacionado à função cognitiva em uma comunidade sem a questão da demência. Tá? Então, era uma comunidade que eles foram selecionados 268 adultos dessa comunidade. E eles foram divididos, né, alocados em grupos da intervenção, 134 indivíduos, e do placebo, 134. E eles receberam aí 50 microgramas do peptídeo ao longo do tempo de intervenção. Como conclusão, esses autores viram, inclusive eles dizem, né, que esse é o primeiro estudo relacionado à cognição humana, em humanos, né? E esse estudo que eles chamam de preliminar, apesar desse N que eu achei bem bacana, eles falam que sugerem uma melhoria na orientação em adultos sem demência, tá? Após a administração desse tripeptídeo. Tá? Então, os autores dizem que esse foi o primeiro estudo relacionado realmente a essa questão de orientação. E esses 2 dipeptídeos também foram avaliados, né, também relacionados são lactotripeptídeos, também avaliaram a questão do declínio cognitivo.
né, foram avaliados também em seres humanos e foi verificado tanto em pessoas mais velhas quanto em adultos, com ou sem exercício, que houve um efeito positivo pela administração desses tripeptídeos. Né? Então, os estudos, também é um estudo relativamente novo, de 2019, os estudos estão começando a surgir relacionado a esses efeitos, né, de saúde mental, e saúde cognitiva e de tripeptídeos. Nesse caso, é o que eu estou explicando para vocês, mostrando para vocês. Mas, de qualquer forma, a gente tem diversos outros estudos com peptídeos maiores relacionados à saúde mental. Tá? Quais são as lacunas aí dos nossos estudos? Assim como todos os outros estudos, são muitas. Né? A gente precisa verificar ou questionar que o comportamento dos animais não necessariamente reflete aquilo que acontece no ser vivo, que a gente precisa aliar indicadores bioquímicos a essa questão comportamental, necessariamente, ou a aplicação de questionários. E, muitas vezes, a gente não tem isso ainda, né? A gente não tem marcadores bioquímicos específicos para isso, como disse o Dr. Marcos. A gente precisa verificar a estabilidade, a captação eventual desses peptídeos bioativos nos seres vivos. Então, para isso, muitas vezes, a gente tem que marcar esses peptídeos, para que isso possa ser avaliado de uma melhor forma. Elucidar melhor esses metabólitos eventuais originários dessa ingestão desses peptídeos bioativos ou, eventualmente, até suas interações com outros componentes alimentares. E avaliar a estrutura relacionada a essa bioatividade desses componentes. Que isso também é importante. Por isso que os estudos in sílico eles são prioritariamente o início de todo estudo de peptídeo bioativo, ou seja, eu vou desenhar a minha molécula, entender minha molécula melhor, para eu verificar a questão de estabilidade, questão de pH, o que vai acontecer com essa molécula, na teoria, quando a pessoa for ingerir essa molécula. Tá? Então, esses estudos in sílico eles são sempre uma prerrogativa para a gente iniciar o estudo com animais e com humanos posteriormente. Tá? Os tripeptídeos, então, portanto, são a priori mais facilmente absorvíveis, portanto, realmente há um interesse em seu estudo. E fragmentos hidrofóbicos que podem conter esses aminoácidos, leucina, tirosina, prolina, triptofano, leucina, no N-terminal, geralmente nos dão uma ideia de que pode haver aí uma sintonia com relação a efeitos bioativos relacionados à saúde mental e cognitiva. Então, com relação aos alimentos, temos que hidrolisar, separar frações, identificar e quantificar propriamente esses nossos peptídeos bioativos, o que é muito trabalho. Posso garantir para vocês, e são gerados centenas de resultados com isso. Dá para muita gente fazer muito trabalho aí. Então, onde estamos e para onde vamos? Estamos, basicamente, nos estudos em vivo. Vamos começar com os estudos. Estamos nos estudos in vitro, vamos começar com os estudos em vivo para a melhor compreensão desses mecanismos de ação desses peptídeos. É isso, obrigada.